Salve, salve, torcedor alviverde! A gente vem trazendo um corte da ESPN e o Zinho faz uma análise muito precisa sobre o jogo. Sim, que o Palmeiras, nos 90 minutos, foi muito melhor do que o Flamengo, tanto na posse de bola, em chances. Então, o Palmeiras, ele impôs o seu jogo, pressionou o Flamengo, só que infelizmente acabou perdendo por causa de erros individuais. Então a gente vai trazer o corte aqui falando tudo sobre esse jogo, como o Palmeiras foi melhor, mas saiu com a derrota do Maracanã. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Ontem foi a vitória do incomparável contra o confiável e ficou muito provado isso no jogo. Daquilo que a gente fala, o Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu falo que o Palmeiras é confiável, né? Então, assim, me mostrou o jogo que o melhor time, que tem peças que individualmente resolvem o jogo, vamos tirar a polêmica da arbitragem. Isso a gente vai conversar aqui no programa. Vamos dar a nossa opinião, né, Zé Elias? Né, Pascoal? Plihal? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero olhar para o campo, para a bola. O que eu vi no jogo, o Palmeiras superior ao Flamengo. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, anular a qualidade individual em alguns momentos. Mas quando o Pedro e a Arrascaeta, que são diferentes, o Flamengo tem esses jogadores diferentes, consegue se livrar ou consegue, numa jogada, um achar o outro, aí esse talento, esse individual aparece e fez o Flamengo sair com a vantagem, ganhar o jogo. Mas eu vi um Palmeiras mais organizado, um Palmeiras que se impôs dentro do Maracanã. A estatística, os números mostram isso. Finalização, posse de bola, ações na área do rival, enfim. A estatística está aí para mostrar isso. Mas, tirando a estatística, olhando o jogo, achei no primeiro tempo o Palmeiras conseguindo, na saída de bola do Flamengo, impedir o Flamengo de criar. Teve dificuldades. E aí veio polêmicas no jogo que influenciaram, mas o jogador que não pode ficar no banco, o Pedro, não pode ficar no banco. Muito obrigado. O Pedro decide. Muito obrigado. O Pedro decide. E tem o Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato. Longe. E artilheiro do campeonato. Então, esses caras definiram o jogo. Zé Elias, bom esse time do Palmeiras, hein? Mesmo perdendo o jogo, o time bom, o osso duro de roer. Mas ontem falhou muito mais do que de costume. Nos 3 gols, é claro que o jogo de futebol é feito de erros, mas o Palmeiras deu uma exagerada nos erros e, diante de um time que tem Arrascaeta e Pedro, isso é absolutamente mortal. Zé, boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Ontem eu acho que foi uma final de campeonato, vamos dizer assim, né? Uma prévia da final que, no meu entendimento, será na Libertadores. Só com um jogo apenas, então você tem um outro regulamento, uma outra forma de ser, aí você já leva esse jogo para lá. Não, vai ser sensacional. Eu acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que ontem é um jogo muito equilibrado, você não pode errar, tanto de um lado como para o outro. Se o Flamengo errasse, assim, eu concordo com o Zinho, né? O Palmeiras pressionou, não deixou sair jogando, mas o Flamengo soube se defender. O Flamengo soube se organizar defensivamente. Aí entra o trabalho do Jorginho, principalmente. Do Jorginho. Jorginho é impressionante como ele consegue arrumar esse sistema tático do Flamengo em termos de posicionamento. Eu acho que o Flamengo sentiu muito a questão da saída de bola, porque o Palmeiras sufocou ali. O Palmeiras não jogou muito, apesar de ter jogado bem, não foi muito faceirinho para enfrentar um time como o do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas? Então, eu acho que assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e Flamengo, foi o jogo que eu vi o Palmeiras ser o protagonista do jogo, porque geralmente, na maioria dos confrontos, o Flamengo propõe o jogo. Até porque, tecnicamente, tem mais jogadores decisivos. Geralmente o Flamengo fica mais com a bola, geralmente o Flamengo
joga mais no campo do Palmeiras, né? Palmeiras mais recuando, baixando as linhas, compactando, e o Palmeiras saindo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque. E eu posso estar equivocado, mas dos últimos confrontos, acho que esse foi o que eu posso falar, que o Palmeiras ele tomou mais conta do jogo mesmo no Maracanã, e me surpreendeu. Porque eu achava que o Flamengo seria aquele time que ia encurralar, ia, né, jogar muito o Palmeiras para trás, e o Palmeiras ia explorar muito contra-ataque. Se você for ver a posse de bola, a maior é do Palmeiras no jogo, que é uma surpresa para mim, porque a armação tática dos dois treinadores me dizia que o Flamengo teria mais a bola, que o Flamengo buscaria mais o gol, seria mais ofensivo. Olha aí, 20 finalizações contra 8. Eu acho que é uma diferença enorme para esse duelo que é tão parelho para mim. É muito equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável ao Palmeiras. Eles se equiparam pela qualidade e organização tática dos treinadores. E o jogo me mostrou isso, né? E os números estão me dizendo isso. Esses times estão muito parelho. É difícil você dizer quem é o grande favorito. Vai depender da situação do jogo. Primeiros instantes deste grande jogo, nós tivemos o lance envolvendo Jorginho e Gustavo Gomes. O Pascoal adora ouvir os áudios do VAR. Agora, o papo entre Caio Max, o VAR do jogo, e o Wilton Pereira Sampaio, para você, For Esporte. Estava ligado o microfone? Não, árbitro... Segura o pau aqui, na área. Goleiro, ataque, pode jogar, também é jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Ó, Gabo, por favor, vai. Já Pela aberta. 3. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não tem Perfeito. esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços da costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui. Tetra, vou direto em você. Se a gente não tivesse nas últimas 2 semanas escutado aquela barulheira por conta do choque rei, especialmente do lance envolvendo o Alan e o Tapia, era cal para o Palmeiras no comecinho desse jogo de ontem no Maracanã? Eu acho que não precisa voltar no jogo do São Paulo, não precisa relembrar e voltar no primeiro turno no jogo Palmeiras e Flamengo, que teve lances polêmicos demais. Eu quero analisar esse jogo, esse lance. Pênalti. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Jorginho perde o tempo de bola. O Gustavo Gomes, que é muito bom, um dos melhores nesse fundamento, quando ele vai ofensivamente ali. Artilheiro, o zagueiro com artilheiro do Palmeiras, né? O maior artilheiro do Palmeiras. Como zagueiro, no caso. Então, assim, ele toma a frente, ele está inteiro para cabecear, e essa conversa aí do braço estendido que não causou impacto, no mínimo, tirou o equilíbrio do Gustavo Gomes para se posicionar melhor para cabecear. Assim, não sei, se marca o pênalti, se marca o pênalti, se o Palmeiras ia fazer o gol, não sei. Né? Como a gente fala, eu não tenho bolinha de cristal aqui. Eu só sei que para mim é lance de pênalti. É lance de pênalti e se isso ia fazer com que o Palmeiras ia vencer o jogo, aí é uma outra história. Porque o Flamengo tem um time muito competente, demonstrou isso. Mesmo o Palmeiras sendo superior, o Flamengo conseguiu, né, com seus jogadores, com o talento que tem, ganhar o jogo. Agora, para mim, pênalti. O Wilton ficou com medo de ele dar o pênalti, Zé? Não acho que ficou com medo de dar o pênalti. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tem as suas limitações. É isso.
Quem não... Você acha que o contexto ali não contou nada? Não, eu acho que ele é isso. Ninguém na frente dele. Eu avisei... Não, eu tô dizendo, o que aconteceu antes do jogo, do Choque Rei até ontem. Olha, o jogo dele eu avisei quando foi o abate, falei aqui, falei na sexta-feira também sobre a definição. O Pascoal falou, quem que é o Wilton? Eu falei, eu lembro. E no grupo eu falei, pode se preparar, no começo do jogo, não teve nada. Primeiro lance eu falei, pode se preparar que o árbitro hoje vai fazer uma... Né? E o pior ainda é o pessoal do VAR. De novo, eu volto a falar, como essas pessoas estão em cargos que não sabem e não interpretam aquilo que é o jogo, é o que acontece. Se vocês observarem, o Gustavo já tinha saltado. Sim. Quando você salta, você não precisa empurrar, você não precisa fazer o gesto, é só você dar um toquezinho, você desequilibra o jogador. É uma questão de prática, de quem já jogou. Quem está em casa aí, quem estiver em casa, tenta fazer assim, pega o teu parceiro, salta e manda alguém te dar só um encostãozinho assim, você vai ver como você vai se desequilibrar. É natural isso, é um movimento natural do jogo, movimento das pessoas que estão acostumadas a praticar esse tipo de jogo. Né? Isso é uma tática de quem vai marcar o jogador. Eu sei porque eu cansei de fazer isso. Né? Já contei a história aqui, contra o Juventude, Naldo, 3 metros de altura, o Vanderlei Sei que vai marcar. Eu falei, por quê? Porque você é o mais experiente. Primeira bola, entra na frente dele. Você entra na frente dele, ele perde o tempo da bola. Segunda bola, quando ele saltar, você salta no corpo dele. Foi exatamente o que o Jorginho fez. Eu saltei no corpo. Queria chegar. Só que o Jorginho não consegue. Então o que ele fez? Ele empurra. Mas só que ele não precisa fazer o gesto forte. Preciso jogar o Gustavo lá do outro lado do campo. Não, só dou um toquezinho, tiro o equilíbrio dele e o Gustavo não consegue fazer. É falta. Mas só que se você observar os critérios utilizados pelo árbitro durante o jogo, você vai ver que no meio campo foi falta, próxima área não foi, na lateral não foi. O critério era não ter critério. Não tem critério. E os árbitros não têm critérios no Brasil. São poucos os que têm no primeiro tempo isso aqui é falta e no segundo tempo isso também é falta. São pouquíssimos árbitros. Né? Eu só estou esperando, de novo, eu não sou nada, né? Não sou ninguém, e aí tranquilo. Mas o presidente da CBF está esperando o quê para substituir os chefes da arbitragem? Está esperando piorar virar mais o ainda? ano. Vai virar o ano? Vai virar o ano. Nós teremos daqui até o último jogo, o que vai com virar certeza, até o fim do ano? uma confusão danada. Né, justamente por conta disso. Então é lamentável, porque nós estamos aí falando, em vez de falar de futebol, em todas as rodadas, isso já virou de costume no futebol brasileiro. E nos jogos principais. Mas agora nós estamos falando de erros claríssimos com a ajuda da tecnologia e que quem está operando a tecnologia Essa frase não aí conhece. que o Val usou é de quem nunca viu uma bola. Entendeu? É isso. Não, é de quem... Não, desculpa, Zé. Pode falar. É só uma mão de referência. Só uma mão de referência. É que ele nem analisou. Assim, se botar, eu não fui jogador profissional, queria ter sido, mas não fui. Eu fui um pouquinho... Poderia ter sido, mas não foi. Eu fui um pouquinho tempo da minha vida repórter. E repórter tem uma coisa, o repórter tem um grande poder de observação. E quando sai o lance, porque você tem que memorizar em fração de segundos, você foi repórter, você sabe o que eu estou falando. Você tem que memorizar em segundos o que aconteceu. Então você cria um retrato na sua mente do acontecimento para você, depois que o locutor falar do lance, para você interferir na jogada. Quando sai o lance, eu vejo o Jorginho dar um passo para trás e o pé dele fica solto. Quando ele tenta chegar, ele vai tentar chegar, não chega mais. E o Gustavo, repare no câmera lenta, que o Gustavo está com os 2 pés fora do chão quando ele é tocado. Exatamente o que o Zé falou. Já está, ele tá, subiu, os pés fora do chão, pimba, caiu. Esse toque, eu lembrei do Mauro Galvão ontem no programa, Zé. Mas para mim, Pascoal, é tão óbvio que foi pênalti, e mesmo para quem não jogou futebol, que eu só posso entender que os caras ficaram com medo de dar o pênalti contra o dono da casa no início do jogo. Medo é uma palavra que eu acho que o árbitro não pode ter. O árbitro tem que apitar o acontecimento. Né? Tá lá para isso. Né? Tá lá para isso. Existem outros lances da partida que a gente pode depois analisar. O Jorginho nem olha para a bola. Não. O Jorginho perdeu o tempo da bola e ele dá a perna direita dele fica solta quando ele vai tentar chegar. E quando ele dá aquele passo que a perna direita dele não vai, ele perde o tempo da bola.
E aí o que acontece? O Gomes, que é muito bom nisso, porque o Gomes foge na marcação para cabecear e fazer É o uma gol. jogada que ensaiada ele faz. ali. Você Ele tem sempre faz tem isso. um bloco, né? Você tem um bloqueio ali para justamente ele sair. Os caras do primeiro pau correm na o Jorginho direção já do tinha primeiro perdido o pau Gomes. para ele chegar para quem vem de trás cabecear. E era o Gomes nessa chegada. Para mim é indiscutível. Se o tema. Gomes faz o gol, a culpa ia ficar em cima de quem? Em cima do Jorginho que O escorregou. Jorginho quis evitar isso. E não Poxa, conseguiu. Vamos Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí da equipe F, da ESPN. Cara, e vamos falar do jogo, né, primeiro. Vamos falar do jogo, a gente já falou bastante aí sobre a arbitragem, mas primeiro sobre o jogo. E o Zinho foi preciso na análise, foi cirúrgico na análise. Porque o Palmeiras foi pro Maracanã e impôs o seu jogo. Botou o Flamengo todo lá atrás. Então o Palmeiras teve muito mais posse de bola. É claro que, assim, muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo acabou equilibrando. Então o Palmeiras teve muito mais posse de bola. Teve muito mais chances no gol. Áreas na área adversária. Então o Palmeiras foi sim melhor em campo. Ele se propôs mais ao jogo. Botou, meu irmão, o pessoal do Flamengo todo recuado. Só que o Flamengo tem a melhor zaga, né? A zaga menos vazada aí do brasileiro. Então tem os seus méritos por isso, né? Sua organização defensiva. Mas o Palmeiras foi melhor em campo que o Flamengo, sim. Ah, como que foi melhor e saiu com a derrota? Erros individuais. Acho que o Aníbal, infelizmente, foi muito mal naquela bola. O Fux, que eu pedi durante a semana, que estava merecendo ser titular no lugar do Murilo, decepcionou a gente, né? Acabou que ele foi muito bem no jogo contra o São Paulo, aquela reviravolta, e depois, ontem, não foi tão bem assim, faltou experiência para ele, faltou casca, então o Murilo realmente cairia muito melhor. Mas então o Palmeiras mostrou que não tem esse negócio de incomparável, igual o Pascoal fala, não. Os dois elencos se equiparam, sim. E o Palmeiras vive o melhor momento no campeonato, sim, mesmo com a derrota. Sim, porque o Palmeiras jogou bem. Não foi um jogo que o Palmeiras se acovardou porque era fora de casa, porque estava lotado o Maracanã. Não, o Palmeiras foi para cima. E como a gente já falou, infelizmente, com erros defensivos, erros individuais, para mim, principalmente do Aníbal e do Fux, a gente acabou saindo com a derrota, né? Mas, como o Zinho falou ali, cara, deu para ver a força que o Palmeiras tem em ter chegado lá, lotado, e quem impôs o jogo foi o Palmeiras. Só que, infelizmente, nesses erros cara, realmente, com o Pedro e a Arrascaeta, se errar, é caixa, né? Então a gente acabou aí saindo com essa derrota. No meu modo de ver, injusta pelo jogo, porque o Palmeiras foi melhor. E aí entra a questão da arbitragem, né, rapaziada? A gente já falou muito sobre isso, mas é claro e nítido para todos que o VAR passou a mão no Flamengo, né? Fez um carinho. Não, Jorginho, pode fazer isso aí, é só uma referência. Pô, o Zé Elias falou muito bem ali, o Zinho falou muito bem. O cara no ar, não precisa você ter o movimento de flexão do braço, que o VAR fala sobre isso. O braço já estava esticado, mas é mentira. Você vê que está levemente flexionado e quando termina o lance, ele tá com... Aí chega a esticar o braço todo. Mas o fato é que o Jorginho nem visou a bola. Então como que você vai falar que foi a mão nas costas para buscar uma referência se o cara não foi na bola? É absurdo escutar um negócio desse e ficar quieto. Não tem como. Não tem como. E como o Zé Elias falou muito bem, você não há qualquer encostadinha, você tira o equilíbrio do cara. Fica muito claro, fica muito nítido. E o Jorginho, ele não colocou mais força no braço, ele colocou força aqui no quadril e nas pernas. Você vê como que ele termina com o corpo levemente para frente, que foi a força que ele fez para empurrar o Gustavo Gomes. Então, assim, infelizmente, o Palmeiras foi garfado,
O Flamengo atacou novamente. A gente sabe que tem um movimento da mídia lá, principalmente o globista, para cima do Flamengo. Não falaram muito sobre esse lance, né? Falaram das qualidades. É claro que o Flamengo tem as qualidades, é muito bem defensivo. A qualidade individual do Arrasca e do Pedro foram determinantes para a vitória. Mas existe sim um movimento de pro Flamengo não foi nada demais, não. Agora, quando tudo bem que foi errada a não marcação do pênalti lá contra o São Paulo, mas o Flamengo vai se meter. Então, sinceramente, se construiu uma narrativa para chegar agora e ficar todo mundo... Não, agora o Flamengo não vai falar nada, né? Que foi beneficiado. Felipe Luiz não vai falar nada. Então, rapaziada, é complicado. Enfim, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião, o que você achou sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. A gente está iniciando o canal agora, mas eu espero que você consiga dar uma força pra gente, porque todo dia de agora em diante a gente vai trazer notícias e informações do nosso Palmeiras, do seu canal Verdão, todo o dia, rapaziada. Então, você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, eu nem sei se vai ter opção ainda, mas se você puder, ajuda demais o meu trabalho, que confirmo aqui com vocês que todo dia a gente vai trazer novidades do nosso Verdão aqui no seu canal de notícias do nosso Palmeiras. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.